Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, dia 4 de dezembro de 2024. Vamos trazer hoje uma abordagem sobre alguns assuntos, tratando da sintonia que cada um possui, e que esta sintonia vibratória não engana ninguém. Vamos trabalhar aqui as polaridades, as afinidades, as teorias, a simpatia de frequência. Cada um se afina com aquilo que vibra na sua consciência. Vamos também aqui abordar o tema dos dominadores do mundo que colocaram a humanidade a digladiar uns contra os outros, enquanto eles controlam a todos. Essa tática satânica é usada desde os primórdios dos tempos, aquilo que nós conhecemos como pão e circo, as arenas romanas e as arenas dos dias atuais. Colocar as pessoas para se divertir ou para brigarem, pois assim fica mais fácil de distraí-las, enquanto as tramas são executadas por trás das cortinas. Falando da sintonia, todos nós temos uma frequência, uma sintonia, uma vibração. Porque muitas vezes as pessoas entendem que as ações são as únicas coisas que identificam aqueles que se comprazem no mal ou aqueles que se prestam ao bem. E na verdade não é só isso. As ações são apenas algumas coisas colocadas em práticas, porque esta sintonia, essa frequência já existe dentro da pessoa, já está na sua consciência. São as tendências, são as crenças, são as experiências também, sim, porque se estamos numa escola de almas, fazemos experiências a todos os dias, todas as horas, todos os anos, enquanto caminhamos esta trilha, desta existência, desta encarnação atual. Nós aqui não vamos colocar nenhum sentido ideológico, político, religioso, porque isso é o que menos importa. Exatamente isso foram as coisas criadas pelos dominadores. Separar a humanidade em partes, em blocos, em grupos. Obviamente você controla 10 pessoas mais facilmente do que uma multidão. Se você colocar essa multidão em blocos de 10, enquanto você deixa alguém intertido ou preso a um cercado, outros você manipula individualmente naquele grupo, obviamente, de 10 pessoas, no exemplo dado aqui, e depois você passa para outro grupo. Uma vez eu fiz a comparação deste tema com aquele produtor rural que tem gado, por exemplo, vacas, e forma piquetes para fazer um rodízio de pastagem. Enquanto um grupo de vacas ficam num piquete, outros piquetes ficam vazios para que a grama cresça, para que a pastagem cresça, e depois faz o rodízio, vai mudando, vai cercando, ou cercar. Por isso existem os países, as regiões, os estados, os municípios, os bairros dentro das cidades, né? Tudo para dividir, para classificar, determinar. E se não bastasse isso, nós temos ainda um número. Nós somos um número, como se fosse uma marca. Veja, por exemplo, o número de identidade, o número do CPF, o número de qualquer coisa. Na escola tínhamos um número de chamada, por ordem alfabética, geralmente. Temos os números também de tudo aquilo que existe, obviamente que certas coisas são necessárias, mas muita coisa foi criada para controle. Este controle ele é tão perfeito que hoje tem pessoas boas
e pessoas nem tão boas, e pessoas realmente mal intencionadas, em todos os grupos, discutindo quem tem razão, enquanto os dominadores, por trás das cortinas, fazem a sua festa, tomam as suas atitudes, as suas decisões, para cada vez controlar mais, porque a humanidade cresce. Nos últimos tempos, nos últimos séculos, cresceu enormemente o número de habitantes desse planeta, e é preciso manter o controle. Pelo menos era o que eles pensavam. Então tem um esquema, tipo uma pirâmide, porque esse grupo é muito pequeno. Algumas vezes foi falado que são mais ou menos em torno de 13 famílias, mas eles usam nomes diferentes. Se vocês estudarem alguma coisa realmente honesta na história, porque até a história da humanidade foi mudada, algumas referências ao tempo da Rússia antiga, dos czares, eram pessoas maravilhosas que governavam a Rússia. E houve um grupo que faz parte deste grupo dominante que assassinaram essas famílias governantes da Rússia. Tomaram os seus próprios nomes, inclusive. Usaram o seu nome como se fossem eles e dominaram toda aquela parte, principalmente da Ásia. E depois tomaram conta também de outros lugares. Mas eles já estavam em muitas partes do planeta Terra. Há poucas semanas foi colocado aqui que 300 pessoas, ou 300 autoridades, porque nem sempre são autoridades que nós conhecemos, mas eles têm o poder, eles escolhem o que eles querem para cada país, porque eles têm o controle de 70% de toda a economia do planeta. E eles não jogam para perder. Então eles manipulam os governantes, colocam quem eles querem, trabalham para colocar aqueles que são fáceis de manipular e depois controlam como marionetes. Então muitas vezes vemos pessoas brigando, discutindo por causa de um governante ou outro. Mal se sabe que esse governante é uma marionete. Uma vez colocado lá, ele vai ter que ler a cartilha, dançar a música do maestro. E não há o que fazer. Ou faz isso, ou é retirado, é destituído, muitas vezes, inclusive, eliminado sob chantagem. Eles são obrigados a seguir o script que vem de cima. E é interessante que esse grupo pequeno, a maioria nem sabe que existe, não se sabe quem são. E o mais interessante de tudo é que o povo, de um modo geral, tem afinidades por simpatia, por ideologias, por partidos políticos, religiosos, etc. Mas principalmente pela essência da sua consciência. Aquilo que ainda vibra dentro de cada um, sente a simpatia por aquele dirigente, seja ele honesto ou desonesto, seja ele contrário ou favorável a esse grupo dominante. Existem pessoas de todas as classes fazendo essa mistura toda. Então não é uma questão de, como se diz ultimamente, de direita e esquerda, mas sim de preferências por simpatia pelas ações. Eu vejo aqui nesse grupo muitas pessoas que eu tenho certeza que são pessoas do bem e às vezes tomam defesa de certos dirigentes do mundo. Não vamos aqui identificar países nem pessoas, porque isso aqui não é o nosso objetivo, apenas para reflexionar. Pessoas defendendo dirigentes que defendem a guerra, por exemplo, que defendem os conflitos, que promovem os conflitos. Como eu posso dizer, estou pronto para sancionar
se eu ainda simpatizo com alguns dirigentes que promovem os conflitos onde há verdadeiras calamidades, porque são milhares de pessoas que sofrem, inclusive que desencarnam em função disso. Ah, mas porque é do meu lado político, porque é do meu lado simpatizante, porque é do meu lado religioso? Bom, nós sabemos que no além-túmulo não existe lado político, não existe lado religioso, não existe nenhuma separação. Lá todos somos almas boas ou não boas. E lá vai ser classificado dessa forma. Que é o que somos de verdade. Porque a nossa vida corpórea, transitória, é temporária para que a alma faça as suas experiências. Inclusive saber se posicionar pelo lado da luz e não da sombra. Defender teorias, muitas vezes, não é também só da consciência da pessoa, é pela influência externa. E nós temos hoje, infelizmente, os meios de comunicação da grande mídia, a mídia velha conhecida nossa, que é paga regiamente para formar opiniões, enganar, manobrar e manipular a humanidade. Por isso que eu disse antes que existe uma pirâmide e cada andar desta pirâmide tem as suas categorias, a sua função, o seu poder de ação. Nós vemos hoje muito claro, bastaria largar mão, como se diz, deixar de lado as nossas disputas de poder, de ter razão, porque parece que hoje virou um grande circo, como os circos romanos de antigamente, as arenas, onde um grupo defendia os leões e outro grupo defendia as pessoas que iam lutar desesperadamente contra os leões. Isso existiu há 2000 anos atrás, até 3000 anos, porque a história nossa é recente, nós não conhecemos muito da história mais antiga. E hoje parece que o mundo virou uma grande arquibancada, onde cada um vai torcer por um lado. E isso é o que os dominadores querem: distrair, separar para controlar. É mais fácil. Por que nós não olhamos com o coração? Se eu estou torcendo para o meu time de futebol, por que eu não posso ser honesto? O juiz errou favoravelmente ao meu time. Eu não posso concordar. Qual é a graça de vencer sem o mérito? Não é justo. Obviamente que quem torce para um time de futebol quer vencer sempre, mesmo que o juiz mude o resultado, desfavorecendo o adversário. Mas não é assim. Esta alegria é falsa. Ela não é completa. Por que nós não fizemos também em relação aos comandos do planeta? Olha, eu tenho simpatia por aquele governante, por aquele partido político, por aquela ideologia, mas ele defende coisas que vão contra os meus princípios. Eu não posso concordar. Ah, eu não tenho simpatia por aquele outro governante, mas ele defende causas que eu concordo. Por que não concordar, então? Porque não é a pessoa. Nós temos que entender que cargos são temporários. Quando uma pessoa é colocada num cargo de comando, ela tem a responsabilidade daquele comando, e nós temos que torcer para que ela faça o seu melhor, independente se era simpático ou não a minha observação. Enquanto nós brigarmos por essas coisas menores, demora mais para acontecer as coisas maiores. Nós precisamos defender aquilo que nós temos em essência. Se eu sou uma pessoa honesta e quero o bem meu e dos outros, eu preciso defender essa causa.
Claro que nós não temos armas para lutar e nem estamos aqui para isso. Cada um na sua posição. Existem aquelas pessoas que são escolhidas para executar as suas tarefas. Nós apenas temos que fazer aquilo que nos cabe. Saber escolher os seus representantes e saber também apoiar as causas que são condizentes com a nossa essência pura. É óbvio que se a pessoa não tem essência pura dentro de si, tem interesses escusos, ela vai defender sempre aquele governante, aquele responsável, aquela autoridade, aquele que carrega a sua bandeira. Mas aí isso é uma escolha. Sabemos que boa parte da humanidade vai ascensionar e a outra parte não vai ascensionar agora. E é nesta encarnação, não é na próxima. Não há mais uma próxima encarnação dentro da condição de provas e expiações nesse planeta. Já falamos aqui tantas vezes, desde 1950 para cá, entramos no último século da transição planetária, um tempo que também a humanidade fará sua ascensão. Ao desencarnar, quem encarnou a partir de 1950, ao desencarnar, não tem a essência da nova Terra, a frequência da nova Terra, não está pronto, não está ainda eticamente e moralmente pronto, já vai ser encaminhado para outros planetas ainda de provas e expiações. É natural, isso é a troca de espíritos da Terra. Não há outra maneira de fazer a troca de almas. Aí as pessoas me pedem, mas tem que morrer, tem que desencarnar, quem não desencarna? Isso é uma preocupação desnecessária. Preocupe-se em atingir o teu grau de consciência mais elevado, a consciência pura voltada ao bem. Faça o teu melhor enquanto está encarnado. O resto é consequência, não é causa. Então, é isso também que os dominadores do mundo estão querendo. Eles sabem que perderam a Terra, perderam esse planeta, perderam o controle. É uma questão de tempo. Mas eles querem tumultuar o máximo possível. É aquela história do malandro, do sem vergonha, do desonesto, do desumano. Eu lembro quando eu era criança, a gente tinha roça, e sempre teve pessoas desonestas, o tempo todo. Hoje tem, antigamente tinha. E se plantava um pouquinho de tudo, porque não se tinha dinheiro para comprar, então se plantava o máximo que se podia utilizar para comer. Então não tinha também as épocas em função do clima, inverno, verão, primavera, outono, são estações, tem coisas que dá para plantar, tem coisas que não dá para plantar. Então, na época do verão, que se plantava a maior parte das coisas, se plantava também melões, melancias, enfim, tudo que se comia, feijão, arroz, milho, trigo, tudo de pouquinho, era o gasto. Aí se plantava lá também alguns palmos, como se diz, de terra de batata doce, batata inglesa, e outras verduras e legumes, fazia-se uma horta. Mas a melancia a gente plantava longe da estradinha que passava, às vezes, no meio da roça, ou então próximo, porque sempre tinha aquele malandro que não plantava, ia colher na roça dos outros. Roubava as melancias, os melões, as coisas. Tudo bem, você plantava sempre com um pouco de sobra. Se alguém roubasse uma melancia ou também 10 melancias, às vezes não iam fazer falta. Mas tinha aquele que é realmente de má índole. Não bastava roubar. Ele quebrava quase todas as melancias. Não sei se com alguma ferramenta, com alguma pedra, com algum pau, mas fazia um estrago. Aí a gente se perguntava, por que um sujeito desses faz uma coisa dessas? Era difícil compreender. Não basta ir lá tirar uma melancia ou duas.
ou lá comer até encher a barriga de se explodir, mas sem estragar as outras. Melancias ainda em crescimento, não estavam prontas, algumas já prontas, quebrava todas. Destruía. Naquela época, e olha que já faz muitos anos, porque eu era criança, então são ali 60 anos, mais ou menos, existia esse tipo de gente. E hoje existe muito mais que isso. Porque quando o ser humano ele não está na frequência da nova Terra, ele está ainda naquela frequência da velha Terra, da disputa, daquela coisa de mostrar, eu tenho que ser assim, porque eu sou assim. Então ele não pode mostrar na frente das pessoas, ele faz por trás. Ele age de acordo com a sua frequência. É como se fosse um aparelho. Quando tu liga, ele funciona daquela forma que ele foi criado, que foi desenvolvido para funcionar. Então a alma encarnada, se ela ainda se compraz no mal, não adianta esperar dela o bem, porque ela não vai fazer o bem. Ela pode enganar um tempo, mas ela vai se mostrar. Então hoje nós temos ainda, eu diria, uma boa parte da humanidade que ainda tem uma afinidade espetacular, mas é uma afinidade com uma sinfonia de uma orquestra que sabe realmente apresentar um número na sua perfeição. Se sintoniza com as suas vibrações interiores com aquelas que são externas, onde tem os dominadores, os controladores da humanidade. E é por isso que há tanta discussão. Você não vai convencer o outro a mudar, porque ele não é igual a você. Ele não tem a frequência que você tem. Seja do lado A, do lado B, não importa. Você não vai mudar ninguém. Você pode mudar dentro de você se você perceber que tem coisas que não estão corretas. E isso sim é uma obrigação tua. Porque se você não fizer isso, você vai deixar esse planeta na próxima encarnação, não está mais aqui. Porque a Terra vai ter uma frequência mais elevada e a tua frequência não está sintonizada com ela. Não há um julgador, não há uma régua para medir. A frequência é simplesmente uma frequência de vibração. Afinidade atrai afinidade. Caso contrário, afasta. Então, as teorias criadas nada mais são do que invenções, seja dos dominadores de cima para baixo, seja dentro de cada um de nós. Tem pessoas que têm cada teoria que é impressionante. A criatividade que elas têm para criar teorias simplesmente são ridículas. Por que não cria coisas boas? Por que não cria verdades? Por que não divulga verdades? Tem pessoas que se dizem, inclusive trabalhadores da luz, que se prestam para divulgar teorias daqueles que não são da luz. Porque assim, a luz cria, a não-luz não cria nada. Mas eles largam teorias e muitos incautos que se dizem da luz divulgam porque dá fama, dá visibilidade, quer ser o primeiro a dar notícia. Tem em todos os lugares. Dentro das famílias tem sempre aquela pessoa que é a primeira a dar notícia ruim. Parece que tem gente que gosta de escutar rádio e televisão, aqueles programas onde tem só catástrofe, só acidente, só desgraça.
Tinha um programa de televisão, não vou aqui dizer o nome da televisão, porque não vou fazer nem propaganda, nem a favor, nem contra. Antigamente, quando eu assistia televisão, porque faz muito tempo que eu não vejo mais, tinha certos programas que era só tragédia. Eu não sei como as pessoas conseguem sintonizar um programa desse. Olha a energia que essas pessoas estão absorvendo. É uma pilha que carrega, que fica inchada e vai explodir. Essa energia ruim vai explodir em algum lugar. Provavelmente na forma de doença, mas tem gente que se presta a divulgar e tem gente que se presta a escutar. A simpatia de frequência é que atrai as pessoas e os grupos e também que afasta. Se você tem uma frequência boa dentro de você, você não vai se sintonizar com aquele que tem a frequência baixa. É impossível. Você vai se afastar. Eu, quando descobri a frequência dos programas de televisão, das redes de televisão, o que eles estavam querendo transmitir para nós, inclusive jornais, né, empresas grandes, jornalísticas, quando eu comecei a entender que era tudo uma enganação, eu não consegui mais, mas nem passar perto de uma TV ligada ou acessar um jornal, porque depois, antigamente era papel, depois virou o jornal através da internet, você poderia ler as notícias sem comprar o jornal papel, mas eu não consegui mais acessar nada. E chegou um tempo depois também que a mesma TV desligada na minha casa, eu não joguei ela fora, porque um dia pode ainda mudar, e se ela ainda funcionar, nós vamos ver coisas boas, eu espero isso. Mas até passar perto dela me dava arrepios. Então eu penso, como as pessoas conseguem ter aquela TV dentro de casa ligada o tempo todo, envenenando a casa toda? Não somente as pessoas e a casa, os ambientes, as pessoas que chegam. Se vou num restaurante e tem uma TV ligada, dependendo do programa que está passando, a rede que está passando, até a comida me faz mal. Porque é um veneno. As pessoas não entendem isso. Está envenenando aquela comida, está envenenando aquelas pessoas. Mas é o interesse por trás das cortinas. São os dominadores. E a simpatia de frequência. Tem gente que gosta. Cada um se afina com aquilo que vibra na sua consciência. Nada mais perfeito do que isso. Se você tem uma frequência baixa, você vai gostar, vai adorar aquelas programações de baixa frequência. Mas se você tem uma consciência com a frequência mais elevada, você realmente não está mais em condições de assistir nada que vai porcalhar essa tua energia. Por isso é bom filtrar, se posicionar. Nós não somos obrigados a aceitar pão em circo. Nós não somos obrigados a aceitar teatros a céu aberto nas arenas da vida, nos anfiteatros romanos. Eu falei uma vez, não sei se foi num texto escrito ou num áudio, sobre os anfiteatros, as arenas. Uma coincidência. As arenas romanas nada mais eram que os anfiteatros a céu aberto, construídos às vezes nas ruas, em praça pública. Só conhecer a história do Império Romano. Temos hoje lá ainda um exemplo vivo, mesmo bastante danificado, mas está lá, o Coliseu, chamava-se Anfiteatro Flávio, se não me engano. Era um circo, fazia parte dos circos romanos. Hoje, o próprio futebol, que antes era estádio,
Agora virou arena. Tudo é arena. Arena. Voltando o tempo antigo. As arenas, onde vão lá para se digladiar. E nada mais do que isso. São jogadores, são teorias, porque eu também gostava de futebol, tinha meu time preferido, mas eu descobri que tudo é manipulação. A cada campeonato eles já têm o líder que eles querem que ganhe, escolhido que eles querem que vai ganhar o campeonato, as apostas, tem os interesses a cada rodada. Então o que menos importa é realmente a qualidade do time, dos jogadores. Existe por trás de tudo isso os interesses. E nós pagávamos tudo isso, assistindo, pagando para assistir, pagando para ir lá no estádio, e ainda brigando com os adversários, e os que comandam só contando o dinheiro e os lucros e comemorando os resultados. Quanto mais passa o tempo, mais se vê como tudo é manipulação, porque é o tempo final. O elástico vai arrebentar porque esticou até o ponto máximo. Colocar uns contra os outros é a tônica, a teoria, a metodologia dos controladores. Enquanto nós brigamos, enquanto nós discutimos entre nós, os dominadores estão lá. Estão lá fazendo festa, comemorando. E não estão nem um pouco interessados no nosso bem-estar. Eles só querem saber dos números finais, dos objetivos traçados, do poder que não querem entregar. Embora tudo isso vai acabar, a gente sabe, muito em breve. Opõe o circo às arenas romanas e às arenas dos dias atuais. Não precisa nem discutir, porque isso você sabe ou você não sabe, é só estudar um pouquinho. E tem muita história, embora a história não foi contada como é realmente, ela tem uns parâmetros para que todos possam se utilizar, que todos possam entender qual é o critério do jogo. O jogo está sendo jogado. O tabuleiro está começando a esvaziar. As peças estão sendo retiradas e vai sobrar, como num jogo de xadrez, a batalha final. Às vezes, alguns peões são suficientes para dar xeque-mate no rei. Não é preciso ter outro rei, não é preciso ter rainha, não é preciso ter torre, nem bispo e nem cavalo, que são as peças principais do xadrez, quem joga sabe disso. Alguns peões são suficientes para dar o xeque-mate no rei adversário, porque um rei sozinho, assim como uma andorinha sozinha não faz verão, um rei sozinho não ganha jogo de ninguém. Ele tem poder, mas ele tem pouca mobilidade. Nós vamos ver o final dessa batalha, desse jogo. E essa batalha final não é uns contra os outros como eles pretendiam até aqui. A batalha final é a luz contra a sombra. E sabemos que a luz sempre vence. Não importa o lugar, não importa a circunstância, não importa as regras. A luz simplesmente, se fazendo, dissolve as sombras reinantes naquele espaço. É difícil as pessoas que não têm essa consciência um pouco mais alargada entender que as coisas estão finalizando. Vocês aqui que acompanham este canal já têm bagagem, porque foi feito
muita postagem nos últimos tempos. Entre o Facebook antigo, que eu ainda mantenho lá, e mais esse canal, que ainda não tem um ano, deve ter ali entre 1.500 e 2.000 postagens. Quem acompanha de longa data está bem atualizado, porque todas as informações nós vamos passando na sequência. Mas tem muita gente que pega um lance aqui, outro ali, acha que tudo isso é uma coisa impossível. Bom, eu não sei o que cada um entende de impossível ou possível. Eu acho que é uma questão de decisão. Para mim, nada é impossível. Para outros, quase tudo é impossível. Então não há o que discutir. Eu digo sempre que existe o querer e o não querer. Se eu quero, eu vou até o limite das minhas possibilidades. Mas se eu não quero, eu não saio do lugar. Não dou um passo, não vou mover um dedo, uma perna. Então cada um tire as suas conclusões, sem discussões, sem tomar partido de um lado ou do outro, sem querer ter razão. Porque aqui também eu lembro que foi colocado já em postagens anteriores algo com o título: Você quer ter razão ou quer ser feliz? É você que escolhe. Se você quer ter razão, vá para a discussão, defenda a tua causa, até que você consegue sustentá-la. Porque um dia ela vai desmoronar. Não existe nada definitivo. Tudo é movimento, tudo é mudança o tempo todo. Então, aquilo que hoje é, amanhã já não é mais. Querer defender uma causa hoje e amanhã vai cair por terra porque não se sustenta mais. Então, você não pode defender uma causa o tempo todo sem se permitir as mudanças. Então, a razão não é o posicionamento, a razão é você observar as mudanças e navegar na crista da onda da mudança. Não tem lugar melhor que a crista da onda. Lá você vê tudo. Você vê aquilo que está atrás da onda, o que está na frente da onda. Então você vê o passado e vê o futuro. E senão a onda vai te tapar a visão, porque ela levanta e ela esconde o visual. Por isso, eu prefiro, ao invés de ter razão, ser feliz, compreender a vida, aceitar que aquilo que nós estamos vivendo é a finalização de um ciclo e se posicionar do lado daquilo que a minha consciência me diz. Porque se eu estou vibrando no bem, obviamente a minha consciência vai se posicionar no bem. Se eu estou vibrando no mal, obviamente a minha consciência vai se posicionar no mal. Porque agora é a separação final do joio e do trigo, já está separado. Não há mais mistura, não tem como misturar mais, e também cada um vai tomar um caminho diferente. Algumas sementinhas ainda estão ali para ser recolhidas do chão, porque quando se recolhe sempre cai alguma coisa. São as últimas sementes ainda a serem retiradas pelo ceifador, o último. Estamos esperando a colheita final, terminar. E não me pergunte qual ceifador, porque são muitos e já vieram todos. Eles estão ali terminando. Talvez tenha mais que um ainda recolhendo grãos. É uma forma de expressão. Cada um interpreta como quiser. Mas o bom ceifador não perde as suas sementes. Mesmo que seja algumas, no meio da terra ele vai lá e recolhe. Porque é importante. Cada grãozinho é importante. Assim como o bom pastor não perde nenhuma das suas ovelhas, o ceifador também não deixa para trás nenhum grão que presta. Ele vai levar para o seu celeiro em garantia, em segurança. E assim que é. A sintonia não engana mais ninguém.
Não tente mudar o outro. Apenas seja você. Se você não está pronto para a nova terra, se você tem ainda sintonia junto com aqueles que promovem os conflitos e as desgraças coletivas, e nós vemos isso claramente, não é preciso dizer. Vocês jamais vão ver eu aqui apontar um nome, um país, uma situação. Mas observem, você vai ver, você sabe, no seu interior, na sua essência pura que você tem dentro de você, mesmo que esteja praticando o mal, você tem dentro de você uma consciência pura que veio da fonte, e ela vai te dizer: para com isso, mude, para de ser teimoso, para de ser teimosa, saia dessa frequência. O que você vai ganhar com isso? Alguns míseros reais ou outra moeda que seja, para defender uma causa que não é certa? O que você vai ganhar lá na frente, depois que desencarnar? Centenas de milhares de anos num mundo de provas e expiações, um planeta atrasado ainda. Tudo bem, vai lá ajudar, faz a caridade, vai lá ajudar aquele planeta, mas vai sofrer por causa de umas míseras moedas, por causa de uma teimosia, por causa de uma queda de braço que não quer ceder, quer ter razão, não quer ser feliz. Então, é isso. Acredito que não tenha mais nada a dizer sobre esse assunto, pelo menos hoje. Então eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.